Oi, aqui é Chris Franklin. E aqui o Romualdo Cronenberger. E nos próximos 3 minutos nós vamos te mostrar exatamente como ganhar de 50 a 500 reais por dia constantemente, faça chuva ou faça sol, revendendo produtos digitais com altas margens de lucro através de um sistema 100% online, comprovado, de fácil aplicação e que coloca as suas vendas em piloto automático. Isso tudo sem ter que ficar vendendo para seus amigos, sem ter que ir a reuniões, fazer telefonemas ou coisas do tipo. Com essa técnica que nós vamos te mostrar, você pode criar um negócio seu, que você pode levar em paralelo com aquilo que você já faz e gosta de fazer. Ou então você pode se dedicar integralmente, intensivamente para multiplicar ainda mais o seu faturamento e a sua liberdade, do mesmo jeito que nós e alguns estudos de casos que vamos te mostrar fizeram. E só para esclarecer, nós não estamos falando de nenhum esquema duvidoso para ficar rico da noite para o dia. Até porque nós não acreditamos nisso. O que nós estamos falando aqui é da construção de um negócio próprio, de verdade e 100% seu. Mais ainda, um negócio que cresce em faturamento a cada ano. Ao final dessa apresentação, que não vai durar muito, você vai ver que parte de ganhar dinheiro com a internet não é o mais difícil dessa nossa promessa. Na verdade, não é que seja fácil também, mas é simples como seguir uma receita e totalmente acessível a qualquer pessoa, principalmente depois de você ver o que nós vamos te mostrar. Você vai sair daqui com as sacadas incrivelmente testadas nas trincheiras da vida real para conseguir fazer isso de forma constante e confiável, mês após mês, que é o jeito certo que um negócio deve operar. E isso é que é o pulo do gato. Atingir renda constante, dia após dia, ver sua conta aumentar mês após mês, criando assim um ativo que cresce ao longo do tempo. Isso tudo independente do quanto você conhece de internet ou de computadores. Se você é completamente avançado ou se você não sabe nem mesmo onde a tecla Enter fica situada no seu teclado. Independente de quanto tempo você tem livre no seu dia depois de deixar o trabalho ou dar atenção à sua família. Independente de você já ter perdido a esperança de um dia isso ser realmente possível para você. O fato é que se você seguir o que nós te dissemos nesse vídeo e colocar em prática, como várias outras pessoas assim como você já fizeram, você finalmente vai ter a liberdade de escolher trabalhar de onde quiser, com quem quiser, em algo seu que você pode crescer com o passar do tempo, que te dê não só a independência financeira, mas também o tipo de qualidade de vida que você considera ideal para você e a sua família. E de quebra, até talvez ganhar de bônus 1 ou 2 viagens para a Europa, com tudo pago para você. E esse bônus não é garantido assim como o resto que nós te falamos, mas é uma possibilidade real. Agora, quem somos nós para fazer essa promessa enorme? Por que você deve ouvir a gente até o final? Bem, falar de nós mesmos é um pouco complicado, então veja o que algumas pessoas que nos conhecem falam da gente. Oi, aqui é o Érico Rocha, eu fui responsável por alguns dos maiores lançamentos de produtos digitais do Brasil. Lançamentos que em conjunto faturaram bem mais de 10 milhões de reais, tá? E todos esses lançamentos tiveram duas coisas em comum, tá? Duas coisas em comum. Na verdade, são duas pessoas, o Romualdo Cronenberger e a Chris Franklin. Nesses lançamentos, em quase 90% desses lançamentos, eles foram os top afiliados. E cerca de 90% desses lançamentos que eles foram top afiliados, um deles foi o top 1 afiliado. Isso foi a pessoa que mais vendeu, né, naquele lançamento. Então, é incrível a capacidade dessas duas pessoas de gerar resultados imensos, quase inacreditáveis, as pessoas que não estão com o olho bem treinado e consistentemente. Então, não é uma vez que ele foi top afiliado, eles foram top afiliados várias vezes, tá? A coisa chegou nas minhas empresas, a gente ficou tão curioso em saber como eles faziam isso, que a gente teve uma brilhante ideia de uma vez criar um prêmio para os top 3 afiliados de um lançamento, e a gente falou assim, quem se tornar um dos top 3 afiliados, a gente vai pagar uma passagem para ir para Berlim, tá? Para passar um final de semana comigo. Na época eu estava em Berlim. E adivinha quem ganhou? De novo, a Chris Franklin e o Romualdo Cronenberger. Naquele tempo eles trabalhavam separadamente. O que eu quero dizer é o seguinte, cara, custou muito dinheiro, muito esforço para eu conseguir sentar com eles e finalmente entender como eles conseguem performar tão bem e constantemente. E graças a Deus agora eles estão provendo essas informações aqui para vocês. Então é o seguinte, ouça o que essas pessoas, essa dupla tem a falar para você. Um grande abraço.
Eu vou te dizer uma coisa, eu sou uma pessoa normal, assim como você, e por mais embaraçoso que isso seja, quando eu comecei a aplicar essa técnica, eu não tinha nenhuma noção de marketing, empreendedorismo, internet ou negócios. Eu sou do interior do Espírito Santo, formada em farmácia, ou seja, uma pessoa comum, que tinha um sonho de fundar um negócio que me desse uma boa renda e liberdade. A questão é que, de tanto fuçar, procurar, pesquisar, testar, eu simplesmente acabei encontrando um método incrivelmente efetivo de criar fontes de receita quase que imediatamente na internet. Um método que funciona mesmo que você não tenha ainda um produto para vender na internet, que não saiba o que vender, que não tenha website, que não tenha blog, um perfil no Facebook, enfim. Logo mais eu vou te mostrar como funciona esse método. Honestamente, a única razão para você me escutar é que eu parti mais ou menos do mesmo ponto que você está hoje e utilizando esse sistema comprovado eu consegui gerar mais de R$1 milhão em faturamento, 100% pela internet. Eu vou te ensinar agora como esse sistema funciona. Esse é um sistema que literalmente transformou a vida de pessoas assim como você. Dá uma olhada nesses e-mails que eu recebi. Olá, Cris, como vai? Eu escrevi para te agradecer por ter me ensinado esse método fantástico, mas com esse passo a passo que você me ensinou, mesmo com pouco tempo, nas últimas 4 semanas eu fiz R$ 4.185 líquido em comissões e a minha lista não para de crescer. Já tenho mais de 6.000 pessoas cadastradas. Obrigado mesmo. Marcelo. Agora veja esse. Oi, Cris. Antes de falar com você, eu realmente estava perdida em relação a aumentar as minhas vendas alguns meses atrás. Só posso dizer que as sacadas que você e o Romualdo me deram mais do que triplicaram o faturamento do meu negócio em poucos meses. E olha que eu nem usei todo o potencial da minha lista ainda. Valeu mesmo. Continue o excelente trabalho e contem comigo. Abraços, Vinícius. Mas a situação nem sempre foi tão boa assim. Como qualquer coisa que a gente faça na vida, tudo tem um começo. Então deixa eu te contar não só como que funciona essa técnica, mas também como que eu descobri ela. Porque assim você vai poder pegar um atalho e chegar até onde eu cheguei muito mais rápido. Quando eu estudava farmácia no norte do Rio, eu vivia quebrada, naquela famosa vida de universitário, onde cada centavo conta. Eu estava sempre atrás de uma fonte de renda que pudesse me trazer um pouco mais de conforto. Até que um dia, navegando pela internet, eu me deparei com a primeira oportunidade de ganhar dinheiro online sem sair de casa. E a maioria dos meus amigos achava que eu estava perdendo tempo, que era melhor me dedicar à faculdade, que esse negócio de trabalhar em casa era pura enganação e não tinha a menor chance de funcionar. Então, se você é como essas pessoas que acham que a única forma de ganhar dinheiro é se tornar um empregado de uma empresa e passar 8 horas por dia ou mais preso em uma sala, ou então se você acha que a única saída é abrir qualquer tipo de negócio físico que suga totalmente a sua vida e que te transforma em escravo do seu próprio negócio, ou se você acha que já tentou de tudo e que a vida é assim mesmo, que nenhum trabalho vai te dar liberdade para você poder viajar quando você quiser, ou até mesmo descansar em um dia que você não está a fim de trabalhar, essas são ideias muito comuns para a maioria das pessoas. Agora, deixa eu te mostrar porque isso não é 100% verdade. E porque a oportunidade de ganhar muito dinheiro e ter liberdade está apenas esperando que você tome uma ação. Embora naquela primeira empreitada eu não tenha feito exatamente um caminhão de dinheiro, foi uma prova de conceito para mim. O potencial de fazer muito mais ficou claro e eu fiquei doida. A minha ideia para chegar no patamar de renda que eu realmente desejava era criar um produto e vender na internet. Só que tinham 2 problemas. O primeiro era que eu não tinha ideia de um produto próprio para vender. E o segundo é que mesmo se eu tivesse um produto meu, eu não saberia como fazer o marketing para vendê-lo na internet. E eu comecei a ver que aquele caminho poderia ser um pouco mais complexo do que eu imaginava. Até que meio que por acidente eu conheci um amigo da Colômbia que estava tentando fazer o mesmo que eu. E junto com ele eu acabei por descobrir uma das 5 leis do empreendedorismo digital que iriam dar uma guinada na minha vida de vez. Existe uma quantidade enorme de pessoas que têm produtos, já sabem como vendê-los e que estão dispostos a dar uma alta comissão para quem promove esses produtos. Isto é, quem traz clientes em potencial para eles. Sacar essa lei acabou simplificando muito a minha vida. Ao invés de eu ter que lidar com o desenvolvimento de um produto, planejamento de uma estratégia de marketing, equipe de suporte e tudo mais, eu descobri que era possível trabalhar da seguinte forma. Alguém tem uma loja na web com produtos e uma estratégia de vendas. Eu, de alguma forma, trago visitantes para aquela loja. E ele, não eu, vende para esses visitantes, entrega o produto e eu apenas recebo a minha comissão. Então, tudo que eu precisava fazer para ganhar dinheiro era encontrar as pessoas certas na internet e trazer elas até um site que me pagasse comissões. Na época, com essa possibilidade nas mãos, eu comecei a pesquisar todas as formas de fazer anúncios na internet. Eu conseguia fazer um bom dinheiro com isso, tanto que depois de me formar, eu acabei trabalhando só durante 4 meses como farmacêutica e logo em seguida pedi demissão da farmácia onde eu trabalhava. Durante 4 anos eu ganhei dinheiro revendendo tudo que você possa imaginar. Celular, VoIP, que são chamadas de telefone transmitidas pela internet, roupas importadas de marca, CDs, cursos online, músicas de celular, maquiagens, hidratantes, enfim,
tudo mesmo. Eu estava completamente determinada. Eu não parava de testar os mais diferentes produtos com uma variedade incrível de anúncios, sempre procurando o que me trazia maior retorno. Eu posso te dizer que foi uma jornada quase tão intensa quanto do Indiana Jones. E assim como ele, eu finalmente encontrei a categoria de produtos que representa o santo graal desse tipo de negócio. É um tipo de produto que tem tanta vazão na internet, que tem uma margem de comissões tão alta, que acabou esculpindo a lei número 2 do empreendedorismo digital no meu cérebro. Nenhum tipo de produto tem tanta demanda de vendas e margem de lucro na internet como um produto de informação. E com produtos de informação eu quero dizer cursos online, e-books, audiobooks, treinamentos online e coisas do tipo. Demorou um pouco para eu sacar essa, mas depois que eu saquei, os lucros do meu negócio decolaram igual um ônibus espacial indo para a Lua. Para entender isso, é preciso sacar que as pessoas veem valor e investem nas coisas que resolvem seus problemas e tornam suas vidas mais simples. Nós estamos vivendo na era da informação, e esse é o bem mais valorizado atualmente. É verdade. As pessoas dão tanto valor à informação porque é algo que tem o potencial de causar uma transformação profunda na vida delas, o que dificilmente acontece com outros tipos de produtos físicos. Quer alguns exemplos? Um treinamento que faz a pessoa emagrecer em apenas 8 semanas o que ela lutou a vida inteira para perder e depois disso ela passa a se sentir mais autoconfiante. Ou um curso que faz com que alguém que sempre teve medo de dirigir, de repente conseguisse um emprego novo por ter superado essa limitação. Outro que faz a pessoa aprender inglês de forma incrivelmente rápida e com isso ela possa finalmente fazer aquela viagem dos sonhos. Ou um programa que ensina a investir melhor o dinheiro e que permite que pessoas tenham mais tranquilidade em suas vidas e mais tempo para sua família. Para essas pessoas que conseguem finalmente superar seus maiores desafios, um produto desses vale milhares de vezes mais do que o preço que elas efetivamente pagaram por ele. Depois que eu descobri o potencial fantástico dos produtos de informação, eu praticamente concentrei meus esforços em encontrar produtos de qualidade e de altas taxas de vendas. Eu comecei a trabalhar para gerar muito mais tráfego para esses produtos. Por um bom tempo, eu mantive esse foco em gerar cada vez mais visitantes. E estava feliz, pois os meus resultados estavam melhorando proporcionalmente com a quantidade de tráfego que eu trazia para os produtos que estava promovendo. Durante 2 anos eu me concentrei tanto no que fazer para gerar mais e mais tráfego para os meus sites que eu não me atentei para um ponto cego que eu tinha. Eu só vinha descobrir isso quando eu voltei a falar com o meu amigo colombiano. Eu achava o tempo todo que ele estava fazendo exatamente a mesma coisa que eu. E de um certo modo ele estava, só que tinha um pequeno detalhe que eu deixei passar, que foi o meu ponto cego. Para você entender qual é esse ponto cego, você tem que saber o que acontece com os visitantes que nós geramos. Ao invés de enviar as pessoas diretamente para a página de venda dos produtos, a sacada é realizar primeiro um cadastro de e-mail dessas pessoas. Dessa forma, nós acabamos gerando uma lista de e-mails de pessoas interessadas em determinado nicho de mercado. E é aí que se encontrava o meu ponto cego. Veja, nesse mesmo período de 2 anos, eu e meu amigo colombiano praticamente geramos o mesmo volume de lista em diversos nichos de mercado. Mas o pequeno detalhe que acabou fazendo uma grande diferença foi que eu estava gerando lista para os donos dos produtos, ao passo que o meu amigo estava gerando lista para ele próprio. E quando você tem o controle da lista, você pode usá-la para promover outros produtos também. O resultado de não construir a minha própria lista é que todo santo mês precisava gerar sempre a mesma quantidade de visitantes. E isso era bem estressante, porque se eu parasse de gerar novos visitantes, se eu decidisse tirar férias, por exemplo, eu não teria renda no mês seguinte. O meu amigo, por outro lado, viu o negócio dele crescer a cada mês com o aumento da lista. Ele fazia dezenas de milhares de dólares a mais por mês apenas mandando e-mails para ela. Foi aí que eu compreendi a lei número 3 do empreendedorismo digital. A maneira mais fácil de crescer constantemente é a construção ativa de lista e vender repetidas vezes para ela. A lista de e-mails é o maior ativo de um negócio na internet. É a forma mais direta de contato com seus potenciais clientes. Mesmo que você não tenha um produto seu e esteja apenas vendendo produtos de outras pessoas como um afiliado. E é aqui que está todo o segredo de qualquer negócio ou profissional bem-sucedido na internet. E eu já vou te avisando desde já. Esse é um segredo que ninguém conta, que ninguém me contou quando eu comecei e que 99% das pessoas que estão começando não sabem. Deixa eu te explicar uma coisa. Você pode ser o maior expert em vendas, revender os melhores produtos, ter as melhores ofertas, uma estrutura 100% pronta em qualquer área que seja. Mas se você não construir lista, o seu negócio vai ficar patinando sempre no mesmo lugar. Desde então, eu nunca mais fiz uma única campanha que não fosse voltada a construir a minha própria lista. E olha que eu nunca tive um produto meu. Mas é engraçado que tem certas coisas que a gente só aprende mesmo quando começa a participar de jogos maiores. E foi justamente no lançamento de um dos grandes produtos de informação do Brasil que eu acabei descobrindo mais uma peça desse grande quebra-cabeça. Na verdade, da maneira mais sofrida.
Eu tinha desenvolvido técnicas tão apuradas de geração de tráfego e construção de listas que eu fui disparada a número 1 em número de pessoas cadastradas no lançamento daquele produto. Sozinha, eu gerei o dobro do que todas as outras pessoas que estavam promovendo aquele produto juntas. Então, na minha cabeça, a chance de eu ser a número 1 em vendas, como eu estava acostumada, eram de quase 100%. Aquela foi uma semana intensa, mas resumindo a história, para o meu espanto, a pessoa que arrebatou o primeiro lugar acabou gerando 3 vezes mais vendas do que eu. E adivinha quem era essa pessoa? O Romualdo Cronenberg. Eu fiquei completamente chocada e intrigada. E decidi desvendar qual era o segredo para eu conseguir uma porcentagem tão alta de pessoas comprando da minha própria lista. E para falar a verdade, descobrir isso foi até mais fácil do que eu imaginava. E tem a ver com uma viagem para a Alemanha que eu ganhei como prêmio, e onde eu acabei conhecendo o Romualdo pessoalmente. Mas eu vou deixar ele te contar essa história. Pois é, deixa eu te falar um segredo. A Cris falou que ficou intrigada com os meus resultados, mas naquele lançamento eu fiquei igualmente de queixo caído com a capacidade dela trazer tantas pessoas para um lançamento em tão pouco tempo. No caso, mais de 1.000 pessoas por dia. Eu sabia o quanto valia uma lista daquele tamanho, então eu fiquei completamente obcecado em descobrir como ela fazia aquilo. Depois do lançamento, os top 3 vendedores ganharam de prêmio uma viagem com tudo pago para Berlim, na Alemanha, para se reunir com o cara que lançou aquele produto. E chegando lá, nós acabamos percebendo que ambos tínhamos a mesma intenção de descobrir os segredos um do outro. No primeiro dia, a gente ficou meio com um pé atrás. Afinal de contas, até então nós éramos os maiores concorrentes. Mas depois nós acabamos conversando, e muito, a respeito das nossas técnicas. E foi quando nós descobrimos o que seria a lei número 4 do empreendedorismo digital. A barreira mais difícil de ser quebrada para uma pessoa comprar na internet é a confiança. E essa foi a maior sacada que me fez ganhar mais de R$118 mil em comissões naquele lançamento em apenas 7 dias. Nos últimos anos, eu descobri que era possível construir essa confiança através de relacionamento com a lista. Ao invés de mandar só e-mails vendendo e promovendo produtos, eu estava constantemente mandando conteúdo que agregava valor para eles, que ajudava a solucionar algum problema que eles tinham. E eu não precisava nem mesmo ser um especialista naquele produto que estava promovendo. Eu simplesmente utilizava um modelo que eu desenvolvi observando e-mails que eu recebia ao me cadastrar em listas de pessoas lá de fora. Eu me sentia extremamente conectado quando lia aqueles e-mails. Então, eu construí um modelo próprio e comecei a perceber que aquele método realmente gerava um efeito muito positivo. E não é à toa que eu consegui ser top afiliado na maioria dos produtos que eu promovi. E tudo isso que eu estava fazendo era simplesmente entre eu e o meu computador. O que eu faço? Eu pego um café, puxo a cadeira, abro o computador e aplico a técnica. No começo, eu tinha que escrever os meus e-mails do zero, gastar mais tempo pensando, elaborando detalhadamente o que eu ia escrever. Mas depois de um tempo, eu me aperfeiçoei tanto com a técnica de escrever e-mails que chegou um momento que eu já tinha vários e-mails prontos. E quando eu sentava no computador para escrever um e-mail novo, eu tinha um banco de modelos para me basear. E com apenas algumas adaptações, eu conseguia escrever e-mails com altas taxas de resultado. Para falar a verdade, eu nem falo mais que eu escrevo um e-mail. A palavra mais certa aqui é montar um e-mail. Porque eu simplesmente pego as peças, organizo e o e-mail está pronto. Só que tem uma sacada mais sensacional aqui. Todos os dias, novas pessoas entram na minha lista. E se eu tivesse que fazer mais e-mails para essas novas pessoas, eu teria um trabalho absurdo todos os dias. Então, a grande sacada é automatizar o envio desses e-mails. Eu pego uma sequência pronta que eu sei que funciona bem e eu configuro o meu sistema de e-mail para ele enviar os e-mails de forma automática para cada pessoa nova que entra na lista. Todo mundo que entra na minha lista passa pela mesma sequência de relacionamento, que já está programada exatamente com o dia em que cada mensagem deve ser enviada. Mas o melhor de tudo isso, além de multiplicar as minhas vendas, são as pessoas responderem os meus e-mails agradecendo por eu mandar aquelas informações para elas. Essa técnica tem um poder de conexão tão forte que eu sinto claramente a sinceridade das pessoas que respondem aqueles e-mails. E foi isso que tornou possível eu extrair tantas vendas da minha lista e conseguir, entre muitas outras coisas, aquela viagem para Berlim. E o fato é que depois dessa viagem, uma coisa ficou muito clara. As nossas habilidades, minha e da Cris, se complementavam perfeitamente. É um daqueles casos clássicos onde o todo é muito maior que a soma das partes. E claro que passou pela nossa cabeça trabalharmos juntos. Era algo que parecia o mais lógico a fazer. Mas, infelizmente, naquela ocasião, cada um estava focado em projetos diferentes. E isso são coisas da vida. Nem sempre as condições são ideais para colocar um projeto desse tamanho em prática. E aí a viagem passou e nós voltamos para o Brasil.
mas acabamos virando amigos, não é, Cris? Sim, essa foi nossa história lá em Berlim. Mas de volta ao Brasil, a gente começou a trocar muitas dicas e estratégias. A gente começou a aplicar essas coisas em paralelo com os nossos projetos, porque na teoria era algo muito poderoso, mas precisava ser comprovado na prática. E mesmo sem a gente se dedicar totalmente, fazendo os testes de uma maneira experimental, nós conseguimos gerar resultados sensacionais. Deixa eu te mostrar. Aplicando as nossas técnicas, nós conseguimos gerar um faturamento de R$ 18.592 em apenas 8 semanas. E além disso, geramos uma lista de 38.627 pessoas. E não é só isso. Cada e-mail enviado para essa lista gera para a gente, em média, R$1.000 em vendas. E isso é algo que nós podemos fazer de 2 a 3 vezes por mês. Mas esses resultados não são a melhor coisa. O melhor de tudo isso é que a gente conseguiu desenhar um método extremamente simples para construir lista, gerar relacionamento de forma automática e criar uma renda residual crescente. E como que funciona esse método? Em linhas gerais, nós aplicamos as 5 leis do empreendedorismo digital. Primeiro, através de alguns critérios específicos, a gente seleciona um produto no mercado que paga comissões e que tem um potencial alto de vendas. A gente faz isso de forma muito rápida, porque é só seguir esses critérios simples que nós estabelecemos para avaliar esse potencial. Em seguida, nós aplicamos um modelo intensivamente testado de página de inscrição que, historicamente, gera mais cadastros de e-mails para a nossa lista. Depois, eu simplesmente sigo um procedimento detalhado que eu desenvolvi para criar facilmente campanhas e enviar grandes quantidades de visitantes para a nossa página de inscrição. Então, as pessoas que se cadastram na lista recebem uma oferta em especial para comprar o produto. E, por fim, elas continuam recebendo e-mails automáticos que fazem relacionamento e oferecem outros produtos dentro do mesmo nicho. E foi exatamente assim, depois de aperfeiçoar o método, que nós geramos o faturamento de R$18.000 em apenas 8 semanas. Mas até então, era eu e o Romualdo fazendo isso. E a gente precisava saber se outras pessoas conseguiriam ter os resultados consistentes como os nossos. Nós começamos a passar essas técnicas para amigos e outras pessoas próximas. Pessoas que não tinham qualquer experiência prévia com a internet ou vendas de produtos digitais. Porque a gente queria saber se realmente o método serviria para qualquer pessoa. E a aplicação do método ficou tão prática e acessível que os resultados dele surpreenderam até mesmo a nós. Veja o caso do Marcelo. Eu expliquei o método para ele em apenas um final de semana por telefone. Ele ficou tão animado que na segunda-feira já começou a aplicar tudo que eu tinha explicado. Deixa eu te falar uma coisa sobre o Marcelo. Ele é um cara que não tem tempo para nada. Ele é profissional liberal, trabalha pra caramba. Então ele só consegue fazer essas outras coisas quando chega em casa do trabalho. Só que 4 semanas depois ele me ligou, extremamente feliz, para me dar a notícia de que ele tinha ganhado R$4.185 de comissão. Sim, ele fez questão de falar o número exato de tão animado que ele estava. Além disso, ele tinha gerado uma lista de mais de 6.000 pessoas e elas ainda tinham vários e-mails automáticos para receber nos dias seguintes. Então ele sabia que mais comissões ainda estavam por vir. E tem o caso da Lu também. A Lu é uma amiga minha que trabalhou no comércio durante muito tempo. Só que na época em que nós começamos a testar o método, ela infelizmente estava desempregada e estava até meio desanimada com a vida. Então eu sugeri que ela tentasse aplicar o método e dei o material para ela estudar. Olha, eu não sei se você já passou por uma situação como essa da Lu para entender o significado disso, mas no 4º dia, depois que ela começou, já caiu a primeira venda. Eu vou te dizer uma coisa. Não era muito dinheiro, mas a mulher se transformou. Ela ficou totalmente alegre novamente, porque simplesmente ela percebeu que tinha agora uma grande possibilidade de fazer dinheiro com aquele conhecimento e que ela poderia realmente ter uma renda trabalhando em casa. E esses são apenas 2 exemplos, mas praticamente todas as pessoas para quem nós falamos disso pediram para ensinar esse método para elas também. E foi aí que nós decidimos empacotar o método e transformar em um curso que nós chamamos de Top Afiliado. Ok, Cris. Ok, Romualdo. Mas se isso é tão bom, por que vocês estão dispostos a dividir isso com tanta gente? Que bom que você perguntou, porque com a sua permissão, nós vamos compartilhar uma coisa importante com você agora. Basicamente, o mercado de infoprodutos é formado por produtores, que são os especialistas que produzem conteúdos de alta qualidade, empacotam em cursos e disponibilizam para venda no mercado digital. Os clientes são as pessoas que têm a necessidade de absorver aquele conteúdo que foi disponibilizado pelo produtor para resolver os seus problemas. E eles estão procurando cada vez mais soluções na internet. E tem também um terceiro grupo, que são os afiliados, que trabalham promovendo e revendendo aqueles produtos de maior conversão disponíveis no mercado. Os afiliados são responsáveis por unir produtores a clientes. Eles são focados em vender, ao passo que os produtores são focados em entregar e melhorar o produto, dar suporte, criar conteúdo, entre outras coisas.
O papel dos afiliados nesse cenário é tão importante que eles são os responsáveis pelo maior número de vendas de todos os produtos que são disponibilizados no mercado digital. Particularmente, nós acreditamos que o mercado digital é como um ecossistema. Quanto mais top afiliados nós tivermos no mercado, mais vão fortalecer o próprio mercado e os produtores. Porque um produtor com bons afiliados tem muito mais potencial para produzir produtos cada vez melhores e em mais quantidade, para que nós, afiliados, possamos atuar e crescer ainda mais. E com isso, o nível de qualidade e o potencial de faturamento de toda a cadeia cresce junto com o mercado. Para você ter uma ideia, um lançamento de produtos com top afiliados chega a ter um poder 10 vezes maior que o lançamento sem afiliados. Os produtores ganham muita força. Com isso, eles se estruturam e otimizam cada vez mais o conteúdo do curso e suas ofertas e criam cada vez mais produtos. E assim, o ciclo toma uma força inimaginável. Esse é um dos grandes motivos pelo qual acreditamos e estamos disponibilizando para você agora o método Top Afiliado. Nós acreditamos que com você o mercado terá muito mais força, muito mais potencial de crescimento no longo prazo e esse é o objetivo que nos move. Criar e desenvolver um mercado que fique cada dia maior e mais sólido, porque grande parte da nossa renda já vem de comissões atualmente. Quanto mais a gente fortalecer o mercado, mais produtos de alto desempenho vão surgir e nós vamos ter mais e mais opções de promover no futuro. O método Top Afiliado foi desenhado para formar afiliados de alta performance e com resultados consistentes e crescentes. Agora, não tem um monte de teoria aqui, só um jeito prático de fazer as coisas. Nós filtramos e deixamos de lado toda a teoria cansativa e o excesso de informações técnicas e desenvolvemos um método 100% prático e de aplicação imediata. Um método que não exige qualquer tipo de conhecimento prévio da sua parte. Nós vamos pegar na sua mão e te ensinar a criar sua própria lista, escolher os produtos de maior potencial de vendas, construir uma renda residual que cresce constantemente com o passar dos dias e colocar suas vendas no piloto automático. Agora imagine você, em plena segunda-feira, às 7h49 da manhã, ao invés de acordar com o barulho do seu despertador tocando para você ir para o trabalho, você acorda com um toque do seu celular, te parabenizando e notificando que você realizou mais uma venda e a sua comissão está disponível. Olha, eu não sei como é que é a sua vida numa segunda-feira de manhã, mas a nossa costuma ser bem agradável. Nós amamos segunda-feira. E aqui está como nós vamos fazer você se transformar em um top afiliado. Primeiro, você tem os vídeos, onde é detalhado o coração, o motor do método que nós desenvolvemos, filtrando e organizando as técnicas mais eficientes testadas durante anos. E o primeiro passo é a definição do nicho e produto. Muitas pessoas acabam travando logo de cara aqui. Elas perdem muito tempo tentando decidir qual nicho que elas querem atuar e acabam selecionando produtos pelo critério errado. Nós vamos te mostrar uma técnica que simplifica esse passo chamada nicho certo em 3 passos e que vai te fazer escolher o seu nicho em apenas 10 minutos. É como uma lâmpada mágica para nichos de mercado de alto poder de compra e com comissões expressivas. Se você está começando do zero, vai sair rapidamente de uma posição estagnada e confusa, o modo não tenho ideia do que vender, para uma situação excitante do modo vamos fazer negócio, tempo é dinheiro. E aqui nós também vamos te apresentar o incrível efeito cascata, que é o segredo para vender diferentes produtos em série e que aumenta em pelo menos 40% seus ganhos. E essa é uma técnica que pouquíssimas pessoas aplicam no mercado. Nós vamos te abrir uma enorme janela de oportunidade e mesmo que você já tenha um produto em mente, depois dessa primeira parte do curso você vai enxergar o mercado com outros olhos, negociando lucrativas parcerias para turbinar o seu negócio. Depois de definir o nicho, nós vamos te colocar dentro da cabine de um carro de Fórmula 1, porque as coisas daqui para frente vão acontecer muito rápido. Nós vamos te guiar passo a passo nas montagens das páginas de captura que geram as melhores taxas de cadastro de e-mail. Existem erros fatais aqui que nós vamos evitar que você cometa e que vão te economizar milhares de reais. Agora, se você não tem ideia de como montar uma página na internet, nunca sequer chegou perto de um serviço de hospedagem de sites, então você está na melhor posição possível. Desse jeito, nós sabemos que você vai seguir as nossas orientações à risca e vai montar tudo de forma rápida e simples. E nada contra quem já conhece e tem experiência em internet, mas se você conseguir esquecer tudo e seguir só o que a gente está falando, para falar a verdade, vai ser até melhor.
E quando chegar nesse ponto, nós sabemos que você já vai estar louco para começar a vender, ganhar suas comissões e começar a construção da sua renda residual. Só que antes disso, nós precisamos garantir que você ative o piloto automático. Afinal de contas, você vai querer que o seu sistema de vendas funcione 24 horas por dia e não só quando você estiver lá acompanhando. Com o módulo Autoresponder Express, você vai fazer a configuração do seu sistema como se você já tivesse feito isso dezenas de vezes antes. Muito rápido, com aplicação imediata. Nós vamos te ensinar a criar sequências de e-mails automáticas que constroem relacionamento com a sua lista, não importando se a pessoa se cadastra às 2 horas da tarde ou às 4 horas da manhã. Quando isso acontecer, você vai vender para cada uma dessas pessoas durante semanas, talvez até meses, sem nem mesmo ter que apertar o botão de enviar do seu programa de e-mail uma única vez. Mas nós não estaríamos fazendo o nosso trabalho se esperássemos que você escrevesse todos esses e-mails sozinho. Por isso que nós preparamos um vídeo onde a gente te ensina uma sacada para montar uma sequência de e-mails de alta conversão, de forma rápida, sem que você precise nem mesmo dominar o assunto. É claro que configurar esse sistema é só o começo. Você acabou de preparar a linha de montagem e agora você precisa colocar a matéria-prima para começar a produzir as suas comissões. E é aqui que começa a ficar mais avançado. Como eu te falei nesse vídeo, eu nunca fui nenhuma especialista em gerar tráfego. Eu só consigo fazer isso de forma constante porque eu desenvolvi um método exclusivo de criação de campanhas. E pela primeira vez eu vou compartilhar com você a minha estratégia pessoal de construção de lista. Você vai ter acesso a exatamente as mesmas técnicas que eu utilizo para gerar mais de 1000 cadastros por dia. E uma coisa eu te garanto, se você assistir os vídeos e seguir exatamente o que nós vamos te ensinar, neste ponto você vai começar a ver o dinheiro entrando na sua conta. As vendas vão acontecer. É sério, deixa eu te falar de novo, as vendas vão acontecer. Você pode perguntar, como é que vocês sabem disso? E a resposta é muito simples, porque é exatamente o que aconteceu com todas as pessoas que já aplicaram esse método. E nesse momento você vai estar a um passo de ter um negócio sustentável operando de verdade. Nesse momento você entrou em campo e agora você precisa dar o próximo passo. E no próximo passo nós vamos te ensinar como duplicar o sistema de forma consistente e crescente, trazendo cada vez mais solidez para o seu negócio online. Nós vamos te ensinar como capitalizar com o crescimento da sua lista, aumentando cada vez mais o seu faturamento. Isso tudo é apenas uma visão geral do que nós vamos ensinar nos vídeos e que vai fazer você se tornar um verdadeiro top afiliado do mercado, que além de comissões, provavelmente vai ganhar prêmios também, talvez até viagens para a Europa. Agora, além dos vídeos, nós resolvemos deixar as coisas bem mastigadas para você. Nós vamos te entregar o mapa mental de todo o método para usar como referência rápida e revisão de conteúdo. E vamos disponibilizar também um checklist completo para te guiar passo a passo na configuração das campanhas, das páginas de inscrição e dos autoresponders. E tem mais, a gente incluiu gratuitamente bônus sensacionais e exclusivos junto com o Top Afiliado. Bônus 1. Agora você já sabe que uma lista é verdadeiramente uma caixa registradora de comissões e que a gente vai te ensinar a configurar longas sequências de mensagens para automatizar as suas vendas. Só que, de vez em quando, você pode abrir essa caixa registradora manualmente e sacar mais alguns milhares de reais para você. No bônus Faturamento Extra, nós vamos te ensinar como e quando você pode fazer isso para gerar picos de vendas na sua lista. E eu vou te avisar desde já. Você será extremamente tentado a usar esse bônus toda semana. Mas nós decidimos incluir esse bônus assim mesmo porque nós confiamos que você vai se controlar e aplicar essa técnica com responsabilidade. Bônus 2. Uma das fontes de tráfego mais simples e eficientes de utilizar que existe é a ferramenta de anúncio do Facebook, o Facebook Ads. Mas apesar de simples, o Face Ads muda constantemente e muitas vezes se comporta como uma caixa preta. Felizmente, já faz mais de 2 anos que eu rodo campanhas continuamente no Facebook Ads. E com isso eu acabei descobrindo várias sacadas para transformar campanhas literalmente fracassadas em sucesso absoluto. Tudo na base da experiência. E eu compilei essas sacadas em um bônus para você que eu chamei de arquivos secretos do Facebook Ads. Nesse bônus não tem conversa, não tem teoria. Só um conjunto de sacadas para você aplicar sem enrolação. Se você não sabe mais como fazer sua campanha funcionar, este é o seu último recurso. Bônus 3. Um efeito colateral que você vai notar depois que se tornar um top afiliado é que os produtores vão começar a te tratar de forma diferente em relação aos afiliados tradicionais por causa do seu volume de vendas. Na verdade, na medida que a sua lista cresce, cresce também o seu poder de influência no mercado.
Por isso, nós preparamos o bônus Técnicas de Negociação com Produtores para te ensinar como conseguir desde apoio dos produtores nas suas campanhas de e-mail marketing até prêmios adicionais ou mesmo comissões diferenciadas. Então agora você deve estar pensando, ok, Cris e Romualdo, como é que eu começo? Quanto custa para ter acesso ao método Top Afiliado completo? Definir um nicho em apenas 3 passos, montar a lista com as melhores taxas de cadastro, aplicar o efeito cascata, o Autoresponder Express, o método exclusivo e poderoso de criação de campanhas da Cris, mais ainda, extrair o faturamento extra da lista, acessar os arquivos secretos do Facebook Ads e aprender as técnicas de negociações com produtores. Honestamente, esse é o único programa desse tipo que existe. Não tem nada que se compare a isso em termos de velocidade que você vai da estaca zero às vendas. E ainda por cima, construindo uma renda residual crescente. Criando um negócio de verdade, 100% seu. A sua lista, o seu ativo, os seus clientes. Você não vai ter apenas uma renda extra, você vai ter um negócio sólido como afiliado, se você assim decidir. E não tem nada de errado se algum dia você quiser fazer um produto seu. Mas aplicando o Top Afiliado, você vai crescer constantemente e faturar dezenas, até centenas de milhares de reais ao ano. Sem precisar fazer nenhum produto, sem precisar dar suporte, só focando em realizar vendas e ganhar comissões. Então, deixa a gente perguntar uma coisa. Daqui a alguns anos, quando você olhar para trás, como é que você vai se sentir a respeito do trabalho que você executou? Como você vai se sentir se pudesse, além de todo o dinheiro que você ganhou na vida, ter construído algo de verdade, um ativo real que você pode usar para fazer mais dinheiro com um simples apertar de um botão? Quanto você pagaria para ter a possibilidade de realmente construir um castelo durante a sua vida e não apenas ter que ficar matando um leão por dia para sobreviver? O preço do método Top Afiliado hoje é de apenas R$ 497. E, sinceramente, nós sabemos que ele vale muito mais do que isso, porque se você aplicar o método como nós ensinamos, logo no primeiro mês você já vai recuperar esse investimento. É simples assim. Veja, se você fosse procurar um mentor no mercado para te ensinar tudo isso, alguém que comprovadamente já tivesse gerado e continuasse gerando resultados sérios como afiliado, e você conseguisse convencê-lo a parar de fazer o que ele está fazendo e investir um tempo para te ensinar isso, você com certeza teria que pagar para ele no mínimo 6 vezes mais do que o preço do Top Afiliado. E mesmo assim, é improvável que você aprenderia tudo que nós colocamos no curso. Então, nós poderíamos cobrar tranquilamente o dobro do valor que ainda assim estaria barato. E para falar a verdade, até que não é uma má ideia. Mas se você agir agora, enquanto esse vídeo estiver no ar, você pode ter o método Top Afiliado completo por apenas R$ 497 hoje. E tudo que você precisa fazer é colocar seu e-mail abaixo e clicar nesse grande botão que diz Compre Agora. Você vai ganhar acesso imediato ao programa e pode começar a realizar as suas vendas nos próximos dias. E é claro que você ainda tem a nossa total garantia incondicional, sem perguntas, totalmente simples. A gente não gosta de complicar garantias. Você compra hoje, usa o material. E se você não estiver totalmente satisfeito, se não tiver resultados, só mande um e-mail dentro de 30 dias para receber, sem nenhuma pergunta, todo o seu dinheiro de volta, sem letras miúdas e sem enrolação. E a razão pela qual nós oferecemos essa garantia é que se você não tiver resultados, então nós não merecemos o seu dinheiro. Sim, nós investimos um monte de tempo nesse método para torná-lo algo que nós pudéssemos nos orgulhar. E nós estamos muito felizes com os resultados que as pessoas conseguem aplicando o Top Afiliado. Mas se realmente não estiver funcionando para você, eu não acho que nós merecemos o seu dinheiro. E é por isso que nós damos essa garantia. Então, fazendo isso, nós estamos retirando todo o seu risco desse investimento. Você poderia facilmente acessar esse método, usá-lo de verdade, ter grandes resultados com ele e mesmo assim ter o seu dinheiro de volta. Mas isso não nos preocupa, porque nós sabemos que a maioria das pessoas são 100% honestas. E porque nós queremos que você tenha os mesmos resultados que tantas outras pessoas já estão tendo aplicando esse método. E de novo, tudo que você precisa fazer é colocar o seu e-mail abaixo e clicar no botão Compre Agora. E você pode começar o curso em apenas alguns minutos. Mas você precisa realmente agir agora. Nós estamos vendendo esse programa nesse momento por somente R$ 497 como um teste de marketing. Mas a gente planeja aumentar o preço ou mesmo dobrar num futuro próximo. E é bem provável que a gente faça isso. Porque, na medida em que mais pessoas começam a comprar esse curso e respondem com suas histórias de sucesso, algumas falam pra gente que não acreditam que algo que dá tanto resultado pode custar tão pouco.
elas falam o seguinte: nossa, tem tanta informação de qualidade, tanta coisa para aplicar, mas eu quase não comprei porque o preço é muito barato. Porque esse curso ensina muito mais do que um jeito de ganhar dinheiro, fazer uma renda extra momentânea. É um método para realmente transformar a vida de alguém, criar um negócio, gerar renda passiva, algo verdadeiramente sustentável. Então, a gente deve, honestamente, aumentar o preço mesmo. Porque a gente quer que mais pessoas comprem esse curso e tenham o comprometimento de aplicar. E com isso, façam grandes coisas com ele. Sendo assim, se você quer mesmo comprar ele por R$ 497 agora, eu realmente acho que você deveria. É totalmente possível que, se você voltar daqui a algumas semanas, que o curso esteja custando R$ 597 ou talvez até bem mais do que isso. Olha, você tem que fazer uma escolha muito simples agora. Opção 1, não fazer nada, continuar fazendo as coisas do jeito que você está fazendo e continuar frustrado e arriscar até piorar as coisas porque você não fez algo a respeito. Você pode continuar fingindo que as coisas estão bem, que você está satisfeito com o seu trabalho, com a sua vida financeira. E nós não estamos dizendo que o seu trabalho está realmente ruim. Pessoalmente, nós não temos como saber disso. Mas se você assistiu todo esse vídeo, nós achamos que você quer mais. Nós achamos que você quer construir uma fonte de renda sólida e um ativo seu para te dar tranquilidade no futuro. Opção 2. Pegar tudo que você aprendeu nesse vídeo e tentar aplicar por si só, se arriscando a fazer suas próprias páginas de cadastro, suas campanhas, seus autoresponders e torcendo para que você tenha bons resultados. Você pode até tentar fazer isso, claro, mas eu posso te dizer por experiência própria que as chances de você gastar muito dinheiro durante meses e talvez até anos até descobrir o que funciona e o que não funciona são grandes. Opção 3. Ou você pode não arriscar nada hoje. Aplicar esse método testado e comprovado e começar agora mesmo a construir uma renda crescente, um ativo, e se tornar mais uma das nossas histórias de sucesso. E tudo que você precisa fazer é escrever o seu e-mail e clicar nesse grande botão Compre Agora, abaixo. Logo que você clicar no botão, você será redirecionado para a nossa página de pagamento. Você poderá escolher a sua forma de pagamento preferida e em poucos minutos você estará acessando os vídeos e já começará a aplicar o método Top Afiliado para ter resultados rápidos. É isso mesmo, grande parte das pessoas que aplicam o método não demora nem uma semana para fazer as suas primeiras vendas. Agora é com você, estamos te esperando do outro lado. Olá, eu sou o Jober da Universidade do Inglês e eu quero dizer para você que eu me sinto muito honrado de estar fazendo hoje esse depoimento para a Cris e para o Romualdo. A Cris e o Romualdo são pessoas que eu aprendi a admirar durante a jornada, não só pelas pessoas especiais que eles são, pelas pessoas que estão sempre dispostas e disponíveis a ajudar outras pessoas. Não foram poucas as vezes que eu precisei da Cris, e a Cris sempre muito focada, a Cris sempre é uma mulher de fibra, é uma mulher de valor, dando sempre o melhor conselho, de uma forma muito focada, de uma forma quase dura, tá? Às vezes, na hora de trabalhar, com a Cris não tem brincadeira. E o Romualdo, é impressionante os resultados que o Romualdo atingiu na área de conversão. O Romualdo tem comprometido, né? Ele se comprometeu comigo de que ele vai me transformar também, ele vai me entregar as armas secretas dele, as armas secretas da conversão. Então, para mim, é muito fácil estar aqui hoje falando da Cris e do Romualdo nesse projeto deles. É fácil para mim também falar desse projeto da Cris e do Romualdo, porque hoje nós temos uma grande empresa, temos mais de 130 colaboradores, então hoje é fácil às vezes nós nos esquecermos das coisas que nós passamos lá atrás. Mas eu me lembro ainda como um jovenzinho, começo da minha vida de casado, e tudo que eu queria na minha vida era um projeto como esse do Romualdo, onde eu podia trabalhar como afiliado, aprender a desenvolver as minhas competências nessa área, mas principalmente ganhar dinheiro, conseguir sustentar a minha família. Eu sei que algumas das pessoas que estão assistindo esse depoimento, daqui a 1 ou 2 anos, vão estar fazendo muito, mas muito dinheiro. Como nós costumamos dizer nesse mercado, vão estar faturando como afiliado coisa na casa dos 6 dígitos. Mas tem muitas outras pessoas que vão estar
fazendo 2, 3 mil reais de rendas. Então, 2 ou 3 mil reais de renda, e talvez essa seja a maioria das pessoas. Eu não sei, vai depender de você, mas eu quero dizer que eu, lá atrás, se eu tivesse encontrado a Cris e o Romualdo, e eles tivessem me dado a oportunidade de aprender alguma coisa, que eu pudesse levar essa renda para casa de 2, 3 mil reais por mês, nós estamos falando aí de mais de 30 mil reais por ano, uau, né? E fazendo alguma coisa que é verdadeiramente fascinante, que é trabalhar pela internet, você podendo trabalhar da sua própria casa, eu quero dizer para você, como diz aquela propaganda, não tem preço. E eu estou tão entusiasmado a respeito desse trabalho que a Cris e o Romualdo vão fazer, que eu estou comprando 10 programas, porque eu quero ajudar 10 pessoas, algumas da minha empresa e outras pessoas da minha família, a se transformarem em top afiliados. Eu espero que eles peguem essa informação da Cris e do Romualdo, primeiro chegue nesses 2, 3 mil, depois chegue nos 5 mil, depois chegue nos 10 mil e depois, chegue aí na casa dos 6 dígitos, porque é isso que eu vejo que é possível fazer com esse mercado e tem pessoas que eu quero ajudar. Além de que eu fui um dos maiores, eu não fui incentivador desse projeto, eu fui um intimador desse projeto. Eu queria muito que esse projeto saísse, porque de verdade, eu vou começar com 10 pessoas, mas eu tenho mais pessoas que eu quero ajudar a entrar nesse mercado, e eu estou muito confiante com esse projeto da Cris e do Romualdo, pelos resultados que eles já tiveram na vida deles. Então eles não são teóricos desse projeto, eles são gente que faz, é gente que fez, e agora, como eles fizeram, eles podem ensinar. Então eu estou muito entusiasmado, além de saber que eu vou poder contar com eles também como afiliados, não só fazendo aquilo que fala, mas falando aquilo que fazem. Para mim isso é o sinônimo de integridade. Então, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: corra o mais rápido que possível, aprenda mais rápido possível. Isso aqui é uma mina de ouro nas suas mãos. E parabéns mais uma vez, Cris, parabéns mais uma vez, Romualdo, por esse brilhante projeto. Eu estou contando com vocês para levar a vida de outras pessoas e também da minha empresa para um outro nível, para um outro patamar. Então, mais uma vez, parabéns, conte comigo, eu estou com vocês nessa, e vocês que estiverem ouvindo, se junte a nós, porque nós vamos fazer história aqui, e você está chegando na hora certa e no lugar certo. Como eu gosto de dizer, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. Um abraço. Olá pessoal, aqui é a Ana Lopes do Mais Aprendizagem. E hoje eu estou aqui para falar do Romualdo Cronenberg e da Cristiane Franklin. A reação que eu tive quando eu soube que eles iam fazer uma parceria foi de: nossa, agora eles vão dominar o mundo. Porque eles são simplesmente a combinação perfeita entre tráfego e conversão. E eu tenho acompanhado o trabalho deles já há alguns meses, e em tudo que eles estão fazendo, eles estão nos primeiros lugares entre os afiliados. Eles são top afiliados sempre. Isso aconteceu comigo também, numa época em que eu fiz o meu primeiro lançamento grande, que foi um lançamento que deu 6 dígitos. E o Romualdo, apesar de não ter uma lista específica para o meu nicho, que é um nicho de aprendizagem, ele conseguiu estar entre os top 3. Uma outra ocasião, eu usei um mini curso que a Cristiane deu de bônus num outro programa que eu comprei, e só com as informações desse mini curso, eu consegui, num período de 2 semanas mais ou menos, construir uma lista de mais de 1000 pessoas e fazer 5 dígitos como afiliada em cima dessa lista. Então, se você está afim de viver como afiliado, de fazer uma boa renda como afiliado, escute o que esses dois têm para falar, porque vale ouro. É isso, pessoal. Tchau. Opa, aqui é o Vinícius Possebon, do site www.queimade48horas.com, e eu tenho que dizer para vocês que depois que eu lancei, 25 dias após eu lançar o meu produto, eu me tornei um dos mais vendidos da plataforma Hotmart e ainda tripliquei meu faturamento. Isso devido às dicas, né,
e sacadas da Cris, do Romualdo. Por isso, hoje em dia, eles são os meus top afiliados. E existe uma coisa muito grande que diferencia e os dois se complementam, como se fosse a mão e a luva, né? A Cris é conhecida como uma mulher planilha, cara. Ela calcula custo por venda, custo por clique, custo por venda, custo por lead, retorno, a quantas leads ocorre uma venda, coisas que na minha cabeça eu nem pensava que existiam. E poucas pessoas que eu conheço que trabalham como afiliados sabem fazer isso. E o Romualdo é conhecido como o homem conversão. Dizem que ele vende até gelo para esquimó, né? O cara é fera mesmo na conversão. E eles uniram o conhecimento e me passaram essas dicas. Bom, para vocês terem uma ideia, a dica até de tamanho de e-mail. Ó, o e-mail tem que ter tanto de tamanho, até de PS. Sabe quando tu coloca o PS no final? Eles, tu tem que escrever isso, isso e isso, para converter mais. Então, muitos afiliados, eles pensam que tem que pegar só o banner, colocar no site, esperar as pessoas clicarem para vender e ganhar comissão. Só que existe uma ciência por trás. E essa ciência eles estão consolidando agora, e eu queria agradecer do fundo do coração mesmo essa ajuda que vocês me deram com essas dicas e sendo os meus top afiliados, tá? Eu costumo dizer que, posso até dizer, cara, que 40, 50% de sucesso da queima de 48 horas advém de vocês. Muito obrigado e espero que vocês, né, continuem sendo meus top afiliados aí e aprimorando esse conhecimento aí que o mercado precisa. Muito obrigado, Cris, Romualdo, e sucesso para vocês. Até mais. Olá pessoal, aqui quem fala é Sandro Santos. Eu sou autor do livro Armadilha de Vendas e criador do programa Vendedor de Milhão. E eu estou aqui hoje para falar do Romualdo e da Cris, tá? O Romualdo é aquele tipo de pessoa que você adora conhecer. Um cara honesto, íntegro, super inteligente e um mestre na área de conversão. Eu lembro bem que quando estava começando com o meu produto, tá? O Vendedor de Milhão, na época nem se chamava ainda Vendedor de Milhão, e eu me inspirava muito nos e-mails que o Romualdo escrevia para a lista dele, toda vez que ele queria promover algum produto, os webinários que o Romualdo fazia, enfim. Eu sempre fiquei muito atento, acompanhando as sacadas, as estratégias que ele usava para poder vender para a lista dele, né? Afinal de contas, o cara, enfim, era campeão de vendas como afiliado do Érico, na forma de lançamento, enfim. E é um cara que com certeza tinha muito para ensinar. Tá? A Cris, nossa, Cris Franklin, o que falar da Cris Franklin, né? Eu podia ficar acho que um dia inteiro falando várias coisas da Cris, né? É uma pessoa incrível, espetacular, enfim. Talvez seja uma das únicas pessoas no mundo, né, capazes de pegar R$10 e transformar esses R$10 em R$300, como se fosse num toque de mágica, né? Ela tem eu falo que ela tem aquele toque de Midas, né? É aquela pessoa com olhar aguçado, sabe aquela pessoa com olhar aguçado, que quando você fala, ela está ali atenta, ela fica buscando, ela está atenta aos detalhes. Tudo que a Cris faz, ele tem aquele estilo de perfeição, né? Aquele estilo de uma execução muito bem feita, né? Eu vi a Cris transformar, né? Fazer pessoas investindo muito pouco, para R$10, R$20 por dia, chegarem a um patamar de estar ganhando R$200 mil por mês. Eu vi a Cris fazer isso diversas vezes, tá? Na minha frente, ao vivo. A Cris me ensinou a criar listas sem gastar um centavo, tá? E o fato é que eu não sei o que o Romualdo e a Cris vão ensinar, não sei exatamente o que eles vão ensinar no Top Afiliado, né? Mas aqui na empresa a gente brinca, né? Eu brinco com o pessoal que eu falo o seguinte, que quando a Cris Franklin fala alguma coisa, a gente nem pergunta, a gente cala e obedece. E se eu fosse você, eu prestava muita, mas muita atenção do que esses dois aí têm para falar para você. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.